Muito bem, pessoal. Boa tarde com todos. Meu nome é Juliano de Louro Neto. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E neste canal aqui vai ser um vídeo muito bacana, onde eu vou mostrar para vocês que muitos engenheiros eletricistas, muitos eletrotécnicos que trabalham com projetos elétricos têm dificuldade, né? Olha só, tenho essa subestação aqui. Essa se trata de uma subestação primária, onde eu tenho um cubículo de medição e um cubículo de proteção com os meus juntores, com meus TPs e TCs e também com minhas buchas de passagem, além dos meus isoladores pedestais. Muito bem, isso aqui ó, é só uma proteção, então toda vez, não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que nós temos duas ou mais subestações, né, que são subestações que tem internas, que a gente pode chamar ou subestações abrigadas, então a gente também pode chamar de cabine primária com transformadores, tanto a seco quanto a óleo, mas toda vez que a gente tem mais de uma cabine primária, né, que contenha o nosso transformador, então a gente precisa colocar para mais proteção, não é obrigatório, mas a gente pode colocar, é até bom a gente colocar para dar mais proteção às nossas subestações. Então a gente tem uma cabine primária, onde nós temos medição e proteção, e depois outras subestações, onde nós temos aí uma subestação interligada à outra, para que a gente depois interligue a nossa cabine primária. Essas outras subestações que estão interligadas para depois vir essa cabine primária, para diferenciar uma cabine de outra, a gente pode chamar duas subestações que estão sendo conectadas para vir para cá como subestação abrigada ou subestação interna, e essa aqui como cabine simplificada. Mas todas são cabines simplificadas com cabines primárias. Apenas para diferenciar, a gente coloca nomes diferentes. Ok? Então, para que a gente possa saber aqui a espessura dos barramentos, né, de cobre que se conectam aqui a nossos equipamentos, a nossas peças de uma subestação, a gente precisa saber qual é a bitola a espessura em cobre do nosso aterramento, né? Então, dependendo do cálculo que nós fazemos, né, nós podemos, por exemplo, uma subestação que tenha 224 VA, né, kVA de potência demandada, o nosso aterramento vai ficar em 50 milímetros quadrados, apesar, né, de a gente ter aí um valor, né, que pegar esses 224 kVA e dividir por 656, que é a maior potência, né, considerada através de um sistema 380 de tensão, então a gente obtém uma tensão de 656. Então essa potência dividida por 656 dá aproximadamente 185 milímetros de bitola. Só que 50 milímetros de bitola para o nosso aterramento já atende, que já atende, ou seja, nós temos aí uma bitola do nosso aterramento de 50 milímetros quadrados e uma haste de aterramento, né, de 3 oitavos. Ou seja, se a gente tem uma haste de aterramento com espessura 3 oitavos, que é a mesma coisa que 10 milímetros ou 1 centímetro, então os nossos barramentos aqui da nossa subestação também será de 1 centímetro, assim também como as conexões dos nossos barramentos de cobre aqui na nossa subestação para equipotencialização, porque para que a gente transfira toda essa potência que estão sendo transmitidas aqui no nosso na nossa subestação a aterramento. Então a gente precisa das ecopotencializações para que as correntes sejam dissipadas em caso de fuga para nosso aterramento. Pessoal, vou mostrar para vocês na prática como é que eu sei que esses meus barramentos aqui são de 10 milímetros quadrados ou maiores, ok? Então, tem aqui barramentos que tem aqui no padrão 10 milímetros, ok? Por quê? Então, se meu aterramento é de 4.000, 2.000, por que meus barramentos e minha bitola de aterramento deve ser de 10 milímetros? Ok? Se eu tenho uma corrente de 2.000, de acordo com a tabela, 2.000 ampere equivale a uma bitola bem acima de 10 milímetros. Vamos lá. Olha só, de acordo com a normativa, nós temos aqui um cálculo, né? E de acordo com a norma, diz que, por mais que a corrente seja alta, a gente deve fazer um cálculo, que seria a corrente multiplicado por raiz do tempo de ruptura do nosso juntor dividido pela constante de material de cobre. Então, fazendo esse cálculo, se eu tenho aqui 20.000 de ampere, com um tempo de ruptura de 0,2, eu tenho uma constante que é por padrão de 143, ou seja, eu tenho uma bitola de 62,54 milímetros quadrados. Então, a minha bitola de aterramento em cobre nu vai ser de 70 milímetros quadrados, conforme eu tenho aqui dentro do meu Revit aqui, né, todo aqui modelado. Então, eu vou precisar não de uma bitola agora aqui do meu barramento em cobre nu de 10, mas eu vou precisar de um barramento em cobre nu de 70. Agora, repare, vou voltar para cá. Se eu tenho aqui uma corrente de 2.000
Para a minha corrente de 2000, eu obtenho 6,25 milímetros quadrados, ou seja, 6,25 milímetros quadrados é menor que 10 milímetros. Por padrão, nós escolhemos de 10 milímetros. Então, aqui dentro do Revit eu tenho 10 milímetros. Olha só, 10 aqui. Simplesmente isso, tá bom? Então, eu tenho aqui, agora se eu aumentar essa corrente aqui para 3.000, vou aumentar aqui para 3.000. Olha só, 3.000 ele já tem 9,38. 9,38 é 10 milímetros também, com 3.000 amperes. Vou aumentar isso aqui para 4.000. Para 4.000 já tenho 12,50. 12,50 já não é mais 10, é 15, 16. Neste caso, eu venho aqui, no Revit, e aumento essa minha bitolinha para 16. Como não existe um valor 16 aqui, eu aumento aqui, ó, certo? Por aqui. Aumento por aqui. Então, venho aqui e coloco aqui valor de 16. Ele vai aumentar aí o meu valor. Obviamente que, por padrão, aí ele está com 10, mas a gente pode colocar o valor 16. Vamos vir aqui, ó, agora, na opção aqui de planta baixo de piso, e eu posso escolher outro conduíte. Então, venho aqui em Sistemas, Elétrica, Conduítes, e escolher o conduíte aqui 16 milímetros quadrados. Venho aqui para cima. Olha só, tem um cobre barramento circular 3/8, cobre 3/8. Agora eu tenho que escolher aqui um barramento de... Aqui eu tenho 16 milímetros quadrados, tá vendo? Clico aqui, seleciono, ok? Faço aqui minha curvinha. Ele fez aqui a minha curvinha. Como eu fiz essa minha curvinha, o que, que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar isso daqui, ó, e mudar. Vou ver se eu consigo mudar para essa minha curvatura aqui em 90. Pronto, consegui mudar. Então é desta forma que eu faço. Aqui eu já tenho o quê? Aqui eu já tenho 5 milímetros. Posso mudar agora para 16. Prontinho, ele fica desse jeito aqui para gente. Espero que você tenha gostado. Lembrando que eu tenho aqui o valor de 16 milímetros quadrados do cabo em cobre nu. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.